Miriam, dá uma olhada, Central. Boa noite, pessoal. Bem-vindos à Abraces, Associação Brasileira de Confeiteiros, Cozinheiros e Sorveteiros. Hoje a gente está fazendo um bate-papo na cozinha, e o tema é Cozinhando com Café. E eu quero apresentar aqui meus companheiros, o chefe Ângelo Perrella. Tudo bom, gente? É um prazer ver vocês, Fred, Eliane, João. Hoje o papo vai ser bem legal, né? A gente vai falar sobre café. A gente falou sobre bebida alcoólica. Meu segunda bebida que eu gosto é café. Para café, eu tomo uns 4, 5 por dia. E doces feitos com café. É uma delícia. Legal. Chefe João Leme. Boa noite, pessoal. O que eu quero dizer para vocês é que eu vou pegar vocês dois, tá? Porque toda semana agora é tema fácil para os dois, né? E querendo me colocar numa sinuca de bico. Mas na próxima eu vou me vingar. E o chefe Frederico Samora. Boa noite, pessoal. Ô, João, é tão fácil, cara. Dá para fazer um milanesa com o pó do café, assim, você entendeu? Aí você vai jogar um shoyu e tal, vai explicar para a galera como é que faz um milanesa de pó de café, né? Mas bacana. Realmente, João, a gente está te colocando em dificuldade. Com certeza a gente vai esperar aí uma coisa boa, mas eu sei que você é fera aí. Vai escolher um tema bom para a gente. Prazer, tá? Mais um papo aqui entre amigos, entre grandes chefes de cada um da área. A Eliane, nossa tutora aí, né, nessa live, né, porque a gente está aprendendo, né, esse negócio da internet. E o papo hoje vai ser bem interessante. Dá para fazer muita coisa com café na área de gelateria. E tem vários tipos aí de café para a gente conversar hoje. Legal. Então, pessoal, é o seguinte, se vocês quiserem participar da live com a gente, é só fazer perguntas ao vivo, aqui mesmo na página, e se quiserem depois postar o hashtag Papo na Cozinha Abraces, e postar uma foto de qualquer prato salgado, ou sorvete, ou qualquer coisa que você tenha feito com café, a melhor foto, a melhor receita considerada pelos 3 que vão julgar, vai ganhar um prêmio que o Ângelo vai enviar pelo correio para qualquer lugar do Brasil. Então, vamos lá, vamos começar nosso bate-papo hoje, cozinhando com café. O café teve origem mais ou menos no século IX, e veio, que os estudos indicam, da Etiópia. E ele foi difundido da Etiópia através do Egito para depois toda a Europa, e aí ele teve o rumo dele. Existem 2 tipos de café, de grãos de café, que são comerciáveis, que são o grão arábica e o robusta. Todo o resto que vocês vão escutar falar, vários nomes, são todos blends. No Brasil, Minas Gerais é o maior produtor do café arábico e o Espírito Santo é o maior produtor do robusta. E o Brasil também é o maior exportador de café solúvel do mundo. Bom, tendo dado uma introduçãozinha do café, eu vou fazer uma pergunta que eu gostaria que os 3 respondessem, porque eu acho que se aplica tanto na confeitaria, quanto na cozinha salgada, quanto na sorveteria. A gente sabe que existem alguns tipos de grão de café e a torra, né? Tem vários graus de torra do café. Como que essa torra e a escolha do grão certo influencia na confeitaria, na cozinha e na sorveteria? Eu ganhei a última partida. Vamos lá. O presidente começa. Posso começar, gente? Então, vamos lá. Eu começo porque da fila. Vamos lá. Como é que influencia? O café arábica, como a Eliane explicou, existem vários aromas, vários sabores, né? Então, lógico que é muito perceptível. Na confeitaria, a gente usa, como acho que em todo lugar, um café de boa qualidade. Então, eu escolho o café da confeitaria pela torra do café,
Quanto mais torrado, mais forte. Quanto menos torrado, sabor mais suave. Na confeitaria também, a gente usa como bebida, tá? O café como bebida, que acompanha uma sobremesa, e também é usado dentro dos cremes, dentro da massa, né? Que aí, lógico, tem que ser um pouco mais forte. Mas o principal é isso. Aqueles aromas de ameixa, de morango, de tabaco, na confeitaria entram por muito pouco, porque é misturado junto com outros, e esses aromas e sabores acabam se desfazendo, né? Mas o interessante é a gente usar o café como não um acompanhamento, gente, como um reforçador. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu quero pôr um amargo a mais, eu utilizo café. Tá? E é isso. João, na cozinha, como é que é? Olha, complementando um pouco o que o Ângelo já disse, né? Nós temos a intensidade do café, que ela acaba sendo mais explorada do que os aromas em si. Normalmente a gente vai procurar um café um pouco mais neutro, até porque dentro dessa preparação, como ele citou, vão ter outros ingredientes. Então, se a gente quiser buscar um pouco mais de acidez, por exemplo, a gente pode entrar na combinação com uma fruta que pode trazer esse tom de acidez, ou através de uma bebida, como o vinho, e por aí vai, né? Então, como eu dizia, os cafés muito aromáticos, até porque eles perdem também dentro da cozinha quente, normalmente, como esse café vai ser cozido muitas vezes por bastante tempo, ele vai perder muitas dessas características. Então, não é o que a gente busca mais num café a princípio, a gente busca mais um café que seja mais forte ou com menos intensidade, né, com mais torra, menos torra, e a gente também observa a acidez do café, mas, como eu disse, a acidez ela já vem num segundo plano, que ela pode ser substituída por outros ingredientes, mas também um café muito ácido, se você reduz ele também vai ressaltar esse perfil, né? Então também a gente tem que tomar cuidado, tá? Cafés, a princípio, mais ácidos e menos torrados, né, a gente usa normalmente para carnes mais leves. O café, ele é muito versátil na cozinha salgada também, ele acompanha qualquer tipo de ingrediente que a gente possa, qualquer tipo de carne, por exemplo, né? Então a gente tem receitas que a gente encontra de frango com café, que é muito comum. A gente tinha um chefe em Cuba muito famoso pela sua receita de lagosta com café, por exemplo, né? Eu, particularmente, costumo usar mais com carnes vermelhas, carnes mais encorpadas, como um cordeiro, ou até mesmo um filé mignon, uma carne de boi, né? Para mim, a combinação é mais fácil e eu costumo usar mais, né? Mas até mesmo nós tivemos uma competição alguns anos atrás e tinha um candidato do Christophe Bessi, na época, que surpreendeu todo mundo com, se não me engano, tá? Se não me falha a memória, do Christophe, que surpreendeu o jurado todo com um cappuccino de bacalhau, né? Então ele fez um prato de bacalhau com uma espuma de café, e ficou uma delícia. Na época eu lembro que era muito pouco usado o café e surpreendeu a todos, né, por usar um peixe com o café. Então, assim, o mais óbvio, a gente vai pela carne vermelha, pela carne mais encorpada, mas sim, é possível a gente usar também com peixe, com frutos do mar, com frango, e, como eu disse, é um elemento super versátil dentro da cozinha. Legal. Fred, conta pra gente na sorveteria, como é que funciona? Então, na sorveteria, a gente também a gente vai ter que adicionar esse café com muito açúcar, né? Açúcar, gema de ovo, creme de leite, até o próprio chocolate. Então, o que acontece? Por exemplo, pegando também no que o João e o Ângelo falaram,
Ao misturar um café, por exemplo, numa calda base de chocolate, você tem que procurar os sabores mais intensos, senão o chocolate vai roubar todo o sabor do café. Já numa calda branca, que a gente chama calda neutra, né? O público aí sorveteiro que estiver ouvindo a gente quer dar essas dicas, você pode usar talvez um café do seu gosto, porque na calda branca ele vai realçar o sabor pleno dele, que ele não tem, é uma calda considerada neutra para nós da gelateria. Agora, a calda tradicional italiana é com base em gema de ovo, né? Daí também a gema de ovo, ela dá uma leveza, ela dá uma estrutura, ela relembra sobremesas famosas que você faz a combinação de café com gema de ovo, você pode ir para o tiramisu, você pode ir para outras combinações que você inventa. Então, é muito bacana a utilização na gelateria. Infelizmente, no Brasil, gente, a gente, como um dos grandes produtores mundiais de café, a gente tradicionalmente consome o café apenas ele quente, né? Então, é meio que um paradigma comer o café gelado, né? A gente as gelaterias deveriam investir muito mais nesse produto que é brasileiro, quer dizer, o Brasil tem grande produção e a gente vê poucas receitas nas gelaterias com o café, né? Ao combinar o café com a calda branca de leite, a gente tem o famoso cappuccino, que você pode fazer. Se eu colocar o café com chocolate, eu vou ter, lembrando o Irish Coffee, né? Aí só falta um whiskyzinho para ficar bacana. Então, ele é muito, muito bom de ser usado. Agora, acidez vai ser difícil, porque a gente usa muito o açúcar, né? Então, é difícil você retratar a acidez do café na área do gelato, a não ser, como o João falou, que você faça alguma fruta ácida junto com esse café para poder tentar. Mas se já é difícil vender um gelato de café, imagina um gelato de café com framboesa, por exemplo, entendeu? Fica mais difícil ainda, né? Mas, assim, é bem bacana, eu gosto, o tema é muito legal, o tema dessa noite, e a gente pode fazer muitas coisas aí com café. Legal. A Patrícia, a Paty Vitali, que é minha amiga há anos, está falando, cappuccino com bacalhau, nunca imaginei. É uma delícia, eu me lembro que eu provei essa receita, era muito boa. Bom, pessoal, vamos lá. A gente sabe que tem 3, basicamente, tipos de café, né? Expresso, instantâneo ou coado. Qual é melhor usar para qual receita e por quê? Também essa pergunta também é para os 3. Quem quiser começar? Ângelo? Sempre eu começo. Presidente. Vamos lá. O expresso, coado e o... Qual outro, Eliane? Instantâneo, que é a solúvel. Vamos lá. Na confeitaria, a gente usa os 3, tá? O expresso, ele tem um sabor, o coado, ele tem outro sabor, e o instantâneo. Eliane, dentro de uma confeitaria, a gente, quando faz uma ficha e a gente começa a calcular, se você for ver, eu tenho que fazer 100 quilos de doces, né? Sei lá. E para eu usar um café expresso, você pensou quantos cafés vai ter que sair? Aí eu abro mão, aí eu utilizo o café instantâneo. Por que o café instantâneo? Porque eu uso uma quantidade... Lembra que eu falei para você? Copo d'água. Eu preciso colocar mais, mas não cabe, cai. Mesmo exemplo, eu preciso colocar mais café, como é que eu faço? Né? Para dar o sabor. Eu utilizo o café instantâneo, porque eu consigo ter uma padronização. Então, eu consigo ter um doce que eu faço hoje para você, ele vai ter o mesmo sabor daqui a um mês. Vou fazer daqui a um mês, vai ter o mesmo sabor. Mas quando a gente costuma fazer, tem
doce que eu fiz uma vez, eu já fiz duas, para uma apresentação, onde eu fazia uma bolinha de açúcar soprado. Então, era uma bolinha, dentro eu punha café, selava ela e punha em cima do doce. Quando chegava o doce na mesa, você com o garfo quebrava a bolinha e ele banhava de café. Era menos. Como o sabor era um pouco mais delicado, eu usei o café coado, porque era mais suave. A mesma coisa é que essa daí. Só para falar. A primeira vez que eu fiz com cachaça. Você estava, Fred? Era uma sobremesa, bolinha de açúcar, e eu coloquei cachaça, você batia com um garfo, quebrava a bolinha de açúcar e banhava o doce. Eu fiz a mesma coisa com café. E eu fiz com café coado. Porque o doce era um pouco mais delicado. Mas se fosse um chocolate mais assim, eu usaria o expresso. E se fosse para fazer 1000 sobremesas dessas, com certeza eu ia utilizar o instantâneo. Legal. João? Então, na cozinha quente, também nós poderíamos usar os 3. Mas a dificuldade de você usar um café coado, por exemplo, que costuma ser um café com menos intensidade, é que você tem muita água, né? E essa água, ela vai interferir no paladar, principalmente quando a gente fala de molho, tá? Então, começar pelos molhos, depois a gente vai para uma aplicação direto em outros ingredientes. Então, para molhos, né, o café instantâneo, ele tem essa facilidade de você colocar só café, então você consegue adicionar somente o café no seu molho e não mais água, porque essa água, como eu disse, ela vai ter que reduzir e isso vai tomar tempo, né, para você evaporar essa água, para voltar a obter o paladar que você tinha e para que esse não se dilua com a água do café. Então, muitas vezes é usado o café instantâneo. O café expresso também é bastante usado por ser mais concentrado, por ser um café mais cremoso, então ele tem um percentual de sabor, percentual de café maior dentro da xícara, então você tem menos água, você consegue trabalhar melhor com ele, tá? Mas uma outra possibilidade interessante para o café coado é a gente fazer o café no coador, mas em vez de usar a água, você pode usar o próprio molho que você está elaborando. Então você pode fazer a base líquida do molho e depois colocar o café no coador e passar o molho pelo coador de café. E aí você não vai ter o residual do pó de café e vai ter todo o sabor sem precisar acrescentar mais água, né? Então essa eu acho que é sempre uma solução muito legal e que vai te dar um sabor bem, bem presente, bem marcante, se é isso que normalmente a gente espera, né? Quando a gente fala de café, normalmente ele é o protagonista ou então o primeiro dos coadjuvantes, né? Então vamos dizer, quando a gente vai fazer uma lagosta, por exemplo, com café, legal, a lagosta é o protagonista, mas o café ele vem logo em seguida, né? Por quê? Porque realmente ele é muito marcante, né? E a gente tem que evitar 1000 combinações. Então, se a gente já tem um prato onde a gente já tem uma lagosta ou um bacalhau com café, como disse o Fred, não adianta eu querer botar ainda a framboesa, o morango, o limão, a laranja, é complicado. Então, normalmente a gente vai segurar um pouquinho a lista de ingredientes, tá? Já em outras preparações, a gente já pode usar um pouco do pó de café, por exemplo, numa crosta que a gente pode fazer para aplicar sobre uma ave, por exemplo, a gente pode usar um pouco do pó de café, porque nesse caso aí, se eu usar o instantâneo, ele vai se dissolver depois com o calor, e aí vai desandar o ponto da minha crosta, por exemplo, tá? Porque o café instantâneo, ele vai reagir com o calor, coisa que o pó de café não vai, tá? Então, se for usar para um recheio, por exemplo, a gente pode usar o instantâneo para não agregar água, por exemplo, numa musseline, que a gente quiser, por exemplo, aromatizar com café, a gente pode usar o café instantâneo, só que aí a gente vai misturar ele no recheio e dar o tempo
dele se dissolver dentro, com a umidade desse recheio, entende? Então, a gente não vai simplesmente misturar ele e já colocar direto, rechear alguma coisa e colocar direto no forno, porque ele tem esse tempo de reação, e esse tempo de reação é legal que a gente consiga mesurar o que vai acontecer ali dentro, para que não desande, né, o ponto da nossa massa, no caso, ou da crosta, e por aí vai. Legal. Fred? Então, no setor da gelateria, a gente pode utilizar os vários tipos de café. Então, vamos começar assim. Eu tenho um pedido urgente, o cliente me chamou e eu preciso fazer um gelato rapidamente com o café. Aí eu uso instantâneo. Por quê? Porque ele, como o João falou, ele hidrata. Então, se você mornar um pouco a sua calda escolhida, sua calda preferida, o café instantâneo se dissolve muito rapidamente e traz muito sabor. Como é que o mestre sorveteiro pode utilizar isso daí em relação ao quilo de calda? É a gosto. 5 gramas, 8 gramas, 10 gramas. O que é importante o mestre sorveteiro fazer? Ele pesar isso daí, porque ele vai criar a receita dele. Então, ele gostou de 12 gramas para cada quilo. Então, ele faz esse teste, manda para o cliente, e o cliente depois quer repetir aquele sabor, aquela intensidade. Se ele não anotou, ele nunca mais vai fazer aquele sorvete, vai perder a referência. Então, a nossa cozinha também tem essa parte de anotação e de ficha técnica muito importante. A gente pode fazer mergulhando os grãos do café torrado, né? O café tem uma torra, e aí a escolha desse blend vai realmente do mestre sorveteiro. Você pode escolher misturar esses grãos de café e mergulhar na calda base de sorvete, onde ela vai levar um tempo para poder soltar o aroma, que a gente faz uma infusão, como se fosse um chá. Então, você está trazendo o grão para a tua calda de gelato, porém, é uma preparação demorada, não é da noite para o dia, não é rápido, eu não atendo o meu cliente rapidamente, porque vai demorar, é como se fosse um molho de cozinha, vai ficar um molho ali no meu gelato, né, na minha calda base. E eu posso também utilizar na forma líquida, quando eu quero um café coado ou um café expresso, que é mais forte, eu posso fazer um sorbeto de café, que raramente eu vi no Brasil, o sorbeto de café. Ou seja, você não ter leite nessa preparação. É realmente para quem gosta muito de café, que você vai fazer um café X de intensidade, de pó com água, né, ou expresso, e realmente também não é uma preparação rápida, é uma preparação que você vai ter que levar demanda um certo tempo, porém, você pode atender o público que não gosta de leite por problemas de intolerância, ou não, por simplesmente ele não quer tomar o leite. Então, ele tem uma linha de alimentação, que a gente deve respeitar todas as linhas, né, da gastronomia, quem gosta, quem se alimenta só de vegetais, os mais radicais, que não comem nada de origem animal, né? Então, a gente hoje, na gastronomia, a gente tem que entender muito bem o que o cliente quer para poder estar atendendo essa clientela, né? E muitas vezes aí tem o grau de dificuldade, que, como o João disse, quando você trabalha com o café, né, coado, tem muita água na receita. E aí você vai ter que saber como fazer isso para ter um produto de excelência para o cliente. Legal. Tem um recado aqui do Helenaldo Cirilo, que fez aula com você, Fred. Ele tá dizendo Grande Helenaldo, lá de Carira, ele chama carinhosamente a cidade dele, no Nordeste, Cariacica, se eu não esqueci. Um grande abraço, Helenaldo. Você está me vendo aí? Um beijão, valeu. Ele está dizendo que provou o seu cappuccino com calda branca no curso. Que bacana. A gente tem uma pergunta aqui da Ruth Eng, e ela está perguntando o que dá para fazer com café turco? Se dá para fazer doce ou salgado, além de ler a sorte. Agora, isso daí é para o João.
Eu costumo ler a sorte mesmo, e vou ler a sorte de vocês dois. Já estou prevendo. Eu estou prevendo que na próxima live vocês vão cair numa pegadinha. Eu li no Café Turco, tá? Mas de brincadeiras à parte, gente, o Café Turco a prensa turca, né? Que a gente costuma usar, é muito usada na França, muito usada na Europa, muito usada na minha casa também. Eu gosto bastante do sabor, fica um sabor bem presente. Quando a gente quer fazer uma quantidade maior de café também, é legal, porque essas prensas, normalmente, elas têm uma capacidade legal. Então, se a gente tem mais gente em casa, é muito bom para se utilizar. Mas ele é um café coado, tá? Então, ele cai um pouco no que nós falamos sobre um café coado, apesar dele ter sempre a característica de sobrar um pouquinho do pó, de ter uma intensidade, às vezes, mais forte, dependendo do modo que você prepara, mas é um café coado. Então, ele, tirando as características do pó em si, que a gente poderia observar, mas cai um pouquinho no que nós falamos sobre percentual de água, etc. Né? Já o pó do café, após ser utilizado, né, eu nunca usei e não acho que, na verdade, ele perderia muito o seu perfume, porque ele já soltou todo o seu aroma na água, né? Então, a utilização desse pó, que não seja para tirar sorte dos dois amigos aí, eu nunca utilizei, na verdade. Tá bom. Bom, João, fica calmo, João, fica calmo, beleza. Agora tem uma pergunta aqui para vocês, que eu vou pegar vocês de surpresa. Alguém já ouviu falar de café jacu? Eu. É porque lá em Minas Gerais a gente costuma brincar um com o outro quando o cara é meio bobo, assim, a gente chama ele de jacu, entendeu? Mas deixa eu falar para vocês. Não é isso, não. Não, eu sei. Jacu é um pássaro brasileiro, tá certo? Jacu é um pássaro brasileiro. E o que acontece? O jacu come o grão de café. O sistema digestivo do jacu solta algumas enzimas que depois esse grão é expelido nas fezes do animal, colhido essas fezes, separado, tem todo um aspecto sensacional disso daí, e traz um aroma e um paladar inigualável. Para vocês terem ideia, o jacu, a nível de preço, é o terceiro no mercado mundial de raridades, vamos falar dos tipos exóticos de café. O primeiro é o do gato civeta, da Ásia, da ilha de Bali, onde é feito o mesmo processo, das fezes dos animais, separado esses grãos, e é um café que, se eu não estou enganado, custa da ordem de 600 a 700 dólares, meio quilo de café. Em segundo lugar, vem o café extraído do mesmo sistema do elefante da Tailândia, que é o Black Coffee, que é chamado, se eu não estou enganado, o nome. Então, todos esses três animais trazem no seu sistema digestivo enzimas que vão alterar a qualidade, e dizem que são os cafés melhores do mundo, super especiais. Legal, bom, eu achei que eu ia pegar vocês, não consegui, mas semana que vem, no outro assunto, eu vou pensar. A gente, estamos aí. Mas só para mandar um grande abraço lá para o Elinaldo, que ele foi meu aluno, e um senhor que dedica muito no interior do Brasil, e ele faz um gelato de primeira na cidade dele lá. Um grande beijo, Elinaldo, depois a gente vai falar mais. Legal. Ângelo, uma pergunta para você. O que se valoriza mais na confeitaria, no que se refere a café, logicamente? O amargor, a acidez, etc., o sabor, ou o aroma? O que você quer como resultado final na confeitaria do café? Eu quero os dois. Eu sempre procuro os dois. Geralmente, quando você está comendo, você aspira, né? Você faz e come. Então, a primeira coisa que você tem é o cheiro, são os aromas. Você mastiga, você tem outros aromas, ou você tem os sabores.
complementando do grão de café, falando antes, na confeitaria eu também quero o aroma, o sabor, e eu quero a sensação, a crocância, que você está comendo um doce cremoso, de repente, croque, você mordeu. Então, em muitos doces, eu uso até o grão de café. Que nem o nibs de chocolate. Eu estou comendo, você morde aquela explosão de sabor do café, aquele amargo, aquele, sabe, aquela do grão do café. Tudo vai depender, Eliane, do jeito que você for fazer o doce. Eu procuro fazer sempre esses três. Existem doces que eu coloco o grão de café, o café e café. Porque eu quero o aroma, nossa, que gostoso. Com leite, nossa, parece um cappuccino. Com bebida, nossa, parece um café com bebida, né? Você mordeu, você sentiu o sabor do café, e você está mastigando, aí de repente vem aquela explosão de café. Então se usa de tudo. Até o pó de café a gente usa. Eu quero colocar o pó do café para poder realçar, para poder ficar. Está muito branco. Eu vou colocar o pó de café que vai realçar um pouco mais o sabor e a cor. Legal. João, tem uma pergunta aqui para você. Que existe um prato super conhecido na França, que é uma omelete que faz com café. Isso aí combina? Olha, ovos e café acaba sendo uma combinação até clássica. Se a gente for ver que da onde isso pode ser derivado, né? Então, assim, a gemada com café era algo muito utilizado na Itália mesmo, né? Para as crianças até. E o zabaione com café também é muito difundido, né? Uma sobremesa bem conhecida. Então, eu sempre acho que a cozinha, ela imita a confeitaria imita a cozinha quando a gente quer fazer alguma coisa exótica, né? Então, eu acredito que a origem tenha vindo daí, a ideia tenha sido puxada daí, tá? Mas, como eu diria, como ovos tem um sabor delicado também, né? A gente não pode intensificar demais o café, a gente tem que ter um balanço entre os dois, tá? Para que a gente tenha algo harmônico, né? Eu vou dar um exemplo também, já que o Ângelo citou, um prato que eu faço que eu uso café, uma entrada, na verdade, a gente chama de cappuccino de fungo. Então, eu faço um creme de fungo. Esse creme de fungo com base de creme de leite. Primeiro, né, a gente refoga o fungo com cebola, depois a gente vai colocar um caldo de vegetais, creme de leite, a gente vai deixar isso reduzir, vai bater, e vamos aromatizar ele com um café solúvel, tá? Depois a gente vai servir numa xícara de café com um chantilly salgado por cima, e aí eu vou polvilhar o pó de café por cima desse chantilly, tá? Então a gente usa duas versões do café nessa receita também, e é uma receita salgada, não tem nada de doce, e é muito saborosa. Legal. Fred, sabe aquela cobertura que se faz que em volta do sorvete, que o chocolate fica durinho? Dá para usar café nisso, nessa cobertura também? Para ficar com perfeito, é só você, igual o João, a mesma técnica que o João falou, quando a gente quer fazer um determinado molho, ao invés de coar o café, você vai passar o molho pelo seu café. Então, quando a gente faz essa cobertura, né, que fica durinha, ao invés de eu usar a água, eu vou usar o café nesta cobertura e vai aromatizar, ela vai ficar durinha aí. Com relação ao café turco, eu esqueci de falar, Eliane, para a gelateria, eu acho que pode ser um risco para o sorveteiro. Por quê? Porque o microgrão lá do café, por mais fino que seja, ele vai entrar e vai ser congelado. Então, vai dar uma sensação desagradável no gelato, porque ele, em grandes quantidades, vai parecer um cristal de gelo, e pode dar a sensação que o sorveteiro errou na receita, né? Porque a gente chama de ou precipitação de lactose ou cristalização, você pode se confundir. Então, eu não aconselho usar o café turco na gelateria.
tá? Então, é perfeitamente possível fazer, sim, com aquela coberturinha com o sabor de café. Legal. Tem mais uma pergunta também para o Fred aqui, que uma combinação super famosa que todo mundo fala e tem aqui no Brasil também, apesar de não ser um prato brasileiro, que é o afogato, que é o sorvete de creme no café. Eu queria que você falasse um pouquinho, e como eu sei que você consegue passa essa receitinha rápida para o pessoal que está assistindo a gente. Então, o que acontece é o seguinte, um tradicional, porque você pode fazer o afogato com o gelato que você quiser, né? Mas o tradicional, o afogato tradicional, o que a gente utiliza? O gelato de baunilha, de fava, tá certo? Ou você não tem, pode usar um gelato de creme. Você usa de 3 a 4 doses do café expresso, tá certo? E aí você pode adicionar tudo isso numa xícara não, num copinho, numa tacinha daquelas de café, bem bonitinhas, que você vai fazer como se fosse um sundae, como se fosse, você vai afogar mesmo a bola de sorvete, a bola de gelato, no café, com raspas de chocolate e avelã tostada. Esse é o original, esse é o tradicional. Agora, o legal é que você pode combinar, por exemplo, o afogato com chocolate, ao invés do gelato de creme, você utilizar o gelato de chocolate. E qual é o motivo disso, principalmente nesta época de inverno? É trazer um pouco mais, quebrar a temperatura do gelato, né? Lembrando a todos vocês, aos amigos que estão carinhosamente vendo a gente, que o gelato foi inventado na neve. O gelato tem mais de 10 mil anos antes de Cristo. Então, gente, o que acontece? Não existia máquina de sorvete. Os sorveteiros pegavam a neve e a neve só existia no inverno. Então, é uma maneira de explicar que a nossa gastronomia veio do inverno. E, infelizmente, no Brasil, ela é muito complicada de se tomar gelato no inverno. Então, o afogato vem para quebrar um pouco a temperatura do gelato, jogando o café, para que as pessoas comecem a se adaptar e lembrar que nós viemos do inverno. Nós podemos comer o sorvete em todas as épocas do ano, entendeu? Legal. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje. Agradeço todo mundo que participou, que assistiu. Se quiserem mandar, então, a foto, por favor, coloquem aí, postem uma foto com café, hashtag Papo na Cozinha Abraços com 2 Cs, marca a gente, para a gente poder visualizar a foto, e os chefes aqui vão eleger qual é a melhor, e o brinde vai ser enviado para vocês pelo correio. Obrigada, gente, pela participação. Até a semana que vem. Beijo. Valeu. Obrigado, gente. Até semana. Tchau, tchau. Fred, João, Eliane, brigadão. Tchau, Valeu, tchau. pessoal.